Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Gostaria de falar, eu disse no vídeo anterior que se Netanyahu falar da questão da operação de Rafah, eu falei no vídeo anterior que se ele invadisse Rafah, que está altamente povoada, eles disseram que tem batalhões do Hamas ainda, naquela região, onde está todos os refugiados foram para o sul, na fronteira com o Egito. Inclusive teve um incidente entre soldados israelenses e egípcios ontem. Então assim, na CNN ontem, por exemplo, o analista de internacional, o Lorival, ele falou uma coisa que ele disse que conversou com generais israelenses que já entendem que a operação que o Netanyahu está tentando fazer de eliminar 100% o Hamas é algo militarmente impossível. Toda vez que você tem uma missão militar que é muito difícil de resolver, por exemplo, Estados Unidos tentaram combater o terrorismo com a guerra no Iraque e no Afeganistão por mais de 20 anos. E o Talibã depois voltou pior, o Estado Islâmico. Então assim, não estou julgando que os atos de 7 de outubro foram horríveis, foram execráveis, mas você não pode transformar o seu vizinho árabe em inimigo, que tem que ser, todos têm que ser eliminados. Eu vi vídeos de rabinos que são ultra radicais que defendem que tem que ser feito igual na antiguidade. Porque quando os judeus, quando Moisés guiou os hebreus para ir para Canaã, onde é Israel, que Abraão tinha como dado, Deus teria dado perpetuamente aquela terra para Abraão, então eles estavam voltando da escravidão do Egito para a própria terra. Então assim, e está na Torá que eles não pouparam crianças, idosos, mulheres. Então assim, tem rabino radical que dá apoio para as forças israelenses, que entende que está na Torá que toda aquela região da Cisjordânia e faixa de Gaza é de Israel, Deus deu para eles, e tem que acabar com mulher, criança, idoso. E existe esse componente religioso, gente. Não quero, eu respeito, admiro muito os ortodoxos. Tem muito ortodoxo, que se não fosse os ortodoxos não teria mais cultura judaica no mundo. Eu sou extremamente grato aos ortodoxos e respeito demais. Mas tem alguns que tentam ir pela literalidade da Torá, que é coisa da antiguidade. Quem disse, por exemplo, que Israel, quando voltasse a existir 2000 anos depois, tem que ser nas mesmas fronteiras, por exemplo, da Israel bíblica, de 2000 anos atrás? Não está escrito em lugar nenhum isso. Que Israel tem que ser a mesma território ali de Cisjordânia, faixa de Gaza. Não está escrito em lugar nenhum isso daí. Então assim, é melhor a gente ter uma Israel possível do que esse pessoal ortodoxo radical de Israel vai acabar destruindo Israel. A gente tem que entender, o Netanyahu tem que entender, quem está no poder em Israel, que tem limite às coisas. O poder dos Estados Unidos tem um limite. O poder, por mais poderosos que sejam os judeus, que são bilionários, milionários, por mais que as Forças Armadas de Israel sejam poderosas, tem opinião pública mundial, tem limites às coisas do mundo material, entendeu? Então eu acho assim, fazer uma operação que tem tudo para dar errado, tudo para a opinião pública internacional ficar contra os judeus no mundo inteiro, não só em Israel, onde isso vai levar? Israel pode perder a legitimidade como Estado. A Noruega, a Irlanda lá e outros países estão reconhecendo o Estado palestino, mais de 140, entendeu? Então assim, eu acho que Jerusalém, Israel, é importante para judeus, cristãos e islâmicos que servem um único Deus de Abraão. Todos os profetas falam no único Deus. Moisés falava no único Deus, Noé falava no único Deus, Abraão falava no Deus único. Jesus reforçou, só existe um Pai, Deus, um só que está no céu, um Pai só, Deus único também de Abraão. Maomé, dos irmãos islâmicos, fala que só tem um Deus, Alá, em árabe, um Deus só. Todos os profetas falam a mesma coisa, só tem um Deus. Então a gente tem que, a humanidade, tentar achar um caminho. Hoje, às 4 horas da tarde, vai ter na ONU uma reunião de emergência sobre essa questão de Rafah. Para quem não sabe o que eu estou falando, Rafah é uma cidade que fica no sul da faixa de Gaza. A população da faixa de Gaza desceu tudo por ordem de Israel e agora eles jogaram um panfleto para todos os... Só que toda Gaza está destruída. As escolas, a infraestrutura, virou pó, virou ruína, igual a Síria. Então assim, eles estão pedindo tipo, saem daí que a gente vai fazer operação militar aí
né? E eles estão voltando para um monte de ruína, onde não tem mais nada. Então, assim, eu acho que o Netanyahu, com todo respeito, tenho muito carinho também por ele, porque ele fez os acordos de Abraão com Jared Kushner, genro do Trump. Eu acho que o Netanyahu, ele não é um criminoso de guerra, igual muitos de extrema esquerda falam. Isso é antissemitismo também. O antissemitismo está disfarçado de antisionismo, que é quase a mesma coisa, dos judeus não terem direito de morar em Israel, como se fossem ocupantes invasores. Os judeus e os hebreus sempre tiveram ligação com Israel e com a Terra Santa. Então quem não conhece história ou omite isso daí, para mim é um ignorante ou tem má fé. Quem fala que os judeus não tem nada a ver com Israel e nem com aquela região, fugiu da escola. E eu vejo diplomatas, pessoas importantes que eu sei que sabem história, falando besteira. Então se você omite, desculpa se você é árabe e esconde, acha que Israel, que os judeus são europeus que invadiram as terras árabes, isso aí é mentira, ideologia que te enganaram, entendeu? Judeu está em Israel desde a época de Jesus, da Bíblia. Aquela terra Deus deu para os judeus. Mas isso não quer dizer que os judeus vão ter que expulsar os cristãos, expulsar os árabes, expulsar a Mesquita Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado para o islamismo, nossos irmãos Deus de Abraão. A igreja de Jesus, onde ele foi crucificado, é um dos lugares mais sagrados para os cristãos, 1 bilhão. Netanyahu vai ficar contra, vai expulsar também os judeus, esses ortodoxos que estão falando super radicais, não todos, são contra até que judeus, que têm sangue judeu, que não segue religião, sejam expulsos de Israel. O que é isso, gente? Israel não é mais democracia, não é mais, virou uma ditadura, uma teocracia, e já começa cometendo um monte de abuso. Só que eu não sou a favor também de julgar o Netanyahu. Por quê? O exército de Israel, ao contrário do que a mídia fala, é um dos mais éticos do mundo. Eles avisam em árabe, eles mandam panfleto onde eles vão atacar, eles fazem o máximo possível para evitar civis. Eu não estou contando, gente, que vidas humanas têm um valor inestimável. Cada vida humana é o valor do universo. Mas 30 mil baixas, que é o número que eles falam, que estava inflado pelo Hamas, perto de 1,5 milhão, não são tantas baixas assim. Numa guerra, Israel é a forças armadas do mundo que mais toma cuidado. Eles avisam de atacar. E aí o que acontece? O próprio terrorista radical coloca pessoas para morrer, para falar que Israel é genocida, que Israel não sei o que, para criar essas manchetes retardadas e mentirosas aí. Então o Netanyahu, ele também tem uma coisa, acusam ele de corrupção, de criminoso, beleza. Mas ele, gente, se ele cair, escuta o que eu estou falando. Não sou profeta não, mas o Netanyahu, ele tem legitimidade, ele tem trânsito tanto com os judeus seculares quanto os judeus ultra-radicais. O Netanyahu não é por nada não, mas tem assessor dele que falou em jogar bomba atômica em Gaza, cara. Jogar bomba atômica em Gaza. Ele está cercado de gente radical. Então ele consegue pôr essa turma mais aloprada aí, que usa a religião para cometer a barbaridade, deixa essa galera também, ele consegue controlar, não sei como, essa galera. Eu quero dizer que o Netanyahu, ele comete erros, mas ele tem um limite, né, nesses erros. Ficar contra os Estados Unidos, contra o mundo inteiro, entendeu? Eu estou falando isso teve, para quem não sabe, o dia da independência de Israel, há poucos dias. Ele deu a entender que ele vai agir conforme, primeiro, se os Estados Unidos não apoiassem, entendeu? Ele está ficando cego. Dá a entender que é um político que está no poder, que perdeu a noção da realidade. Está cego pelo poder e pelo entorno ali, que fica falando que Israel pode fazer o que for impossível e impossível. Não é assim. Entendeu? Eu acho assim, todo mundo que começa a achar que é perfeito, que Deus está do seu lado, você pode fazer tudo que você quiser, você é perfeito, que você não tem limite. Para mim isso é Satanás e as trevas que está agindo, não é Deus. A pessoa que acredita em Deus, ela é humilde, ela teme a Deus, ela teme fazer o mal até para os inimigos, entendeu? Quem teme a Deus não age desse jeito não, com todo respeito ao pessoal aí, Israel, não quero ofender ninguém, mas tem limite, caramba. Como é que destrói o Hamas? A questão envolve o Estado palestino que a ONU criou. Não estou justificando os terroristas, eles foram os atos mais bárbaros. Eu estava comemorando em casa, eu não sou judeu,
mas eu estudo várias escrituras e tento ali seguir um pouco de o que tem de bom em cada uma. Eu estava comemorando, estava em jejum até do final da Torá. Não sou judeu, não sou cristão nem islâmico, eu acredito em Deus, em Deus. Igual Jesus falou, qual a sua religião? Eu acredito em Deus e nos profetas. Eu acredito em Deus e nos profetas. Religião é feita por homens. Homens são falhos, são errados. Tem gente que acredita que os grandes profetas, Moisés, Jesus, Maomé, são perfeitos. Na minha opinião, são homens. Todo mundo que está aqui nessa terra é imperfeito. Se você quer acreditar que Jesus, que Moisés é perfeito, Maomé, beleza. Eu acho que o mais provável é que não, que eles são homens elevados espiritualmente. É claro que Deus não ia mandar uma missão tão relevante dessa para qualquer um. Mas perfeito ninguém é aqui, acho que não. Aqui todo mundo erra, todo mundo tem defeito. É aquela coisa que Jesus falou, que mesmo quem não é cristão, né, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Foi todo mundo saindo ali dos judeus. Por quê? Nós todos temos pecados, Deus sabe nosso pecado. Deus conhece o nosso íntimo, conhece até coisa que a gente mesmo não sabe que a gente tem. Então assim, eu falei, a operação de Rafah ia dar ruim, ia ser provável, que ia dar erros militares, ia morrer civis, a pressão internacional ia aumentar, e é uma missão impossível. Entendeu? Com todo respeito, você vai morrer soldado israelense inocente também. Se você dá uma ordem impossível de cumprir, sobra também, está morrendo soldados israelenses também lá em Rafah. Então, com todo respeito, Netanyahu, analisa direito essa questão. O mundo inteiro está contra Israel, está contra os judeus do mundo inteiro. Então, os judeus estão sendo hostilizados, expulsos e sendo até agredidos no mundo inteiro. Entendeu? É para isso que o sonho do sionismo, de Herzl, era fazer isso, um Israel que fica brigando com todos os vizinhos. O sonho de Israel tem a ver com a paz também, gente. Viver em paz com os cristãos e com os árabes. Ou o sionismo agora virou uma espécie de satanismo moderno, de você ser você contra o mundo inteiro, em guerra. Não é isso que Israel não consegue se manter em guerra. É igual a Ucrânia, gente. Presta atenção, Netanyahu. Olha a Ucrânia. O Zelensky, ele está perdendo apoio da Europa e dos Estados Unidos. Está sendo deixado à própria sorte. Vai ficar falando, ai, Deus Israel vai nos... Meu, se Israel perde o apoio dos Estados Unidos, da União Europeia, essa reunião que vai ter agora hoje, às 4 horas da tarde, vai passar na CNN ao vivo. Meu, não é assim, cara. Vocês vão destruir Israel, o sonho sionista, o sonho dos judeus terem uma pátria, por causa que uma minoria da minoria de super, ultra, hiper, mega ortodoxo acha que tem que fazer igual na antiguidade, matar todo mundo, expulsar todo mundo? Que isso, gente? Para de ouvir essa galera, meu. Esses caras aí são doidos que usam a religião para satisfazer o próprio ego doentio. Esses caras não são religiosos, são psicopatas que usa a religião para fazer besteira. Com todo respeito, a Israel dos nossos sonhos, que todos os judeus rezaram por 2000 anos para voltar, não é uma Israel que fica com um domo de ferro, recebendo chuva de míssil o tempo todo. Isso que é o sonho? Ficar em guerra com o mundo inteiro, Israel? Moisés diz que Israel é uma luz para o mundo inteiro. A época de Israel, as pessoas de várias religiões iam ao templo de Salomão pedir orientação espiritual. Os judeus têm que ser exemplo para a humanidade, exemplo. E vocês não estão sendo exemplo, estão sendo exemplo de... Vocês chamam quem não é judeu de gentil, de goi, que é gado em hebraico? Vocês que estão sendo pior que vocês acusam os não gentios de ser. Isso é agir pior do que animal, cara. Matar civis, criança, adolescente, que bebês e... Sabe? Que isso? Não existe isso, cara. A Israel que os judeus sonharam não é essa. Não é essa que vocês estão tentando fazer. Não é essa. E nem a que Deus, Hashem, que está no céu, quer que exista. Vocês sabem a vontade de Deus mais que todo mundo agora? Será que realmente os judeus têm o direito de ter aquela terra e eliminar todo mundo? Pensa bem.
Não sair destruindo também os templos islâmico e cristão que tem em Israel? Se liga, gente, não é assim não, cara. Vocês têm que conviver com o resto da humanidade. Os judeus não podem ser mal vistos no mundo inteiro assim. Vocês estão prejudicando, igual eu falei, os judeus no mundo inteiro. Daqui a pouco não é só neonazista que vai ser contra judeu e terrorista não. Daqui a pouco todos os cristãos e todos os árabes vão virar neonazista, pô. Vão perseguir os judeus. O que vocês querem com isso? Vocês só pensam em vocês mesmos aí? Vocês querem esvaziar Israel e fazer os judeus não ter nem para onde ir, nem ser respeitado na diáspora e nem dentro de Israel? Que é isso, gente? Que plano é esse, maluco? Vocês não estão pensando, pô. Israel não pode pensar assim, igual numa rodovia à noite, só ver 10, 15 metros para frente assim. Pensar a longo prazo, pô. Os árabes são vizinhos, são inimigos atualmente? Não, o Israel tem árabes morando, pô, tem árabes na força de Israel, tem árabe em tudo quanto é lugar. Na Arábia Saudita os acordos de Abraão normalizaram várias nações árabes. A Israel dos nossos sonhos não é a Israel desses carinha aí não, que acha que tem que ficar brigando com o mundo inteiro só porque Deus está a favor. Ninguém é especial para Deus. Deus, ele concede riqueza, poder, ele concede o que ele quer para quem ele quer, no momento que ele quer. Não é porque os hebreus foram salvos do Egito. O Deus de Israel é o mesmo Deus dos egípcios. Está lá em Êxodo. Você que é religioso, está achando que estou falando abobrinha? Eu conheço a Torá, rapaz. Em Êxodo fala que as parteiras egípcias temeram a Deus. As parteiras salvaram a vida dos meninos hebreus. Elas eram egípcias. Isso significa que o Deus de Israel e o Deus do Egito e do mundo inteiro é o mesmo. Está no começo do Êxodo. Vai lá e lê. Deus fez as parteiras que salvaram os hebreus egípcios viver. O que é isso? Deus, ele não é o Deus de Israel, é o Deus do mundo inteiro, cara. O Deus do universo, o Deus único. Aconteceu aquele monte de coisa ruim com os egípcios, não é porque o Deus era dos hebreus e de Israel. É porque os egípcios, Deus ouviu o clamor de 400 anos de sofrimento dos hebreus sendo escravo no Egito. Toma cuidado, porque Deus pode ouvir o clamor dessas crianças palestinas que vocês estão matando. Aí vocês vão ver o peso de Deus contra vocês, se é que vocês acreditam em alguma coisa. Tomem cuidado, viu? Deus, ele não faz o mal para ninguém, não. Não faz o mal. Mas Deus faz justiça. Tomem cuidado. Vocês podem fazer um monte de coisa e não acontecer nada. Se livrar aqui da Corte Internacional de Justiça, essas coisas todas, não pegar em ninguém aí. Mas tomem cuidado se vocês realmente acreditam em Deus. Porque Deus pode ouvir o clamor das crianças que estão sofrendo, dessa injustiça que está acontecendo lá. Do mesmo jeito que Deus ouviu o clamor dos escravos hebreus, Deus pode ouvir o clamor. Deus não gosta de injustiça também. Deus gosta do amor, da paz, mas Deus também ama a justiça. Tá em todas as escrituras que vocês quiserem ver, de várias religiões, Deus é justo. Então não existe praga de Moisés. Tem gente que fala como se Moisés, se Deus fosse vingativo. Ele não se vingou de ninguém, gente. Ele não é o Deus exclusivo dos judeus, ele é o Deus da humanidade. Ele usou os judeus para mostrar que ele existe para a humanidade inteira. Isso não quer dizer que os judeus têm carta branca para fazer o que quiser nesse mundo. Não é isso, tem nada a ver. Desculpe, gente, se eu não quis ofender ninguém. Mas é isso. Na minha opinião, essa operação tem tudo para dar errado. Tem tudo para... Vocês estão trabalhando para deslegitimizar todos os judeus e todos os israelenses, tudo que tem a ver com o judaísmo no mundo. Vocês estão envergonhando, acima de tudo, Hashem, que é Deus. A Israel que a gente sonhou, que o povo judeu sonhou, não é essa, de todo foguete explodindo toda hora, não. Israel viver em paz com os vizinhos faz parte do sonho de voltar para a terra. Ninguém quer uma terra em guerra, o tempo todo sendo atacado. Ou alguém é psicopata de querer morar num lugar que está sendo toda hora atacado o tempo todo. Não tem sonho nenhum nisso, gente. Isso é um pesadelo. Vocês estão transformando o sonho de fundar Israel
2000 anos depois, num pesadelo para os judeus que voltaram aí, que se estabeleceram no mundo inteiro confiando no governo de Israel e está atrapalhando os judeus que estão na diáspora no mundo inteiro, que até as vovozinhas cristãs estão virando neonazistas. Olha lá, tá vendo? Não é que os neonazistas estão só. O que os judeus fazem com os palestinos? Vocês estão criando a semente do ódio, do antissemitismo no mundo inteiro, que é essa barbaridade ridícula aí. Desculpa. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Vamos orar para que a ONU, essa reunião de emergência da ONU, dê tudo certo. Agora, hoje, dia 28 de maio, né? Vamos torcer para que essa reunião da ONU traga uma luz para esse conflito, que já está fazendo muita gente sofrer, tanto da parte de Israel quanto da parte dos palestinos. Tem que ter uma solução, não é possível que a humanidade não consegue encontrar uma solução para isso. Vamos pôr a cabeça para pensar, em vez de acusar, ficar em briga, isso não pode, é uma coisa complexa, mexe com religião, com etnia, com história, com tradições religiosas, com cruzadas, com coisas antigas. Isso não pode ser resolvido de forma assim, como se fosse torcida de futebol. Ah, você falou mal de Israel, do Netanyahu, então você é terrorista. Você falou mal, você é a favor dos palestinos, Não é assim que se resolve coisa complexa, gente. Coisa que envolve território, religião, amor étnico e nacional das duas partes. Envolve crime de guerra das duas partes. Não se resolve como se fosse torcida de futebol, gente. Não é assim. Essa questão é muito mais complexa. Parece que está faltando adulto no mundo, gente. Está todo mundo agindo igual criança brigando no Twitter. Não é assim. As relações internacionais são complexas. A gente não pode escolher, igual jogar Counter-Strike. Você é contra o terrorista ou terrorista, escolhe um time, escolhe um lado e vai lá, sai já atirando. Não é assim que se resolve. Coisas desse tipo, de milênios de conflito, com briga de internet, de X lá, X, ex-Twitter. Vamos sentar, gente, para conversar, tanto o pessoal de Israel quanto do Hamas, tentar resolver isso logo. Vocês não estão tendo piedade nem dos soldados israelenses, nem da família dos reféns, e o pessoal do Hamas não está tendo humanidade com os próprios palestinos que estão sofrendo, andando para um lado e para o outro na faixa de Gaza, um monte de ruínas, pô. Os dois lados estão sofrendo, gente. Que é isso? Pelo amor de Deus, que Alá, Deus, Hashem, que o nosso Pai nos ilumine. Quem está guiando todo mundo parece que é Satanás, é Lúcifer. O príncipe das trevas que está guiando todo mundo. Pelo amor de Deus. O que tem de Deus nisso tudo aí? Nada. Tem trevas na cabeça de todo mundo. Polarização, radicalismo, isso é trevas. Não tem nada de luz e Deus nisso. E é isso. Bem-vindo ao Chester News. E tomara aí que a reunião de hoje tenha bons frutos. Tudo que eu tô... O vídeo é de política internacional, mas como a coisa é complexa, a gente tem que falar um pouco de religião também. Né, Mimi? O pai já falou muito, né? A Mimi tá me olhando aqui, mandando eu acabar o vídeo. E é isso. Bem-vindo a todos. Que Hashem, que o Pai Celestial, que a paz esteja convosco e que Allah proteja todos nós. Amém? Que Deus único ilumine a humanidade. E que as palavras de Isaías, que Deus, que a paz irá reinar no mundo, chegue logo e se torne realidade um dia. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar, pode ser rápido, mas se está escrito é porque Deus vai cumprir. Um abraço a todos, tudo de bom, bem-vindo ao canal Chester News.